Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, véspera de feriado, mas nós estamos aqui com mais um Rio Preto News. Boa tarde, Jonas. Boa tarde, Ju. Animado pro feriadão? Marcos. Ah, não, vou ter que trabalhar. Então. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Jonas, nossa Juliana, telespectadores, telespectadoras do Canal 7, TV Rio Preto. Mais uma vez aqui para falarmos do nosso futebol, do esporte de uma maneira geral, com destaques aí para as equipes de América e Rio Preto. Principalmente o Rio Preto feminino, que ganhou, está classificado 3-0 no Foz Cataratas. Existe uma temeridade de que o time de Foz do Iguaçu pudesse fazer alguma coisa aqui, atrapalhar e tal, mas como jogar pelo empate ficou mais fácil, né? Sim. Mas sabe por que tinha essa temeridade? Porque na primeira fase o Foz estava invicto. Estava invicto na primeira fase. Aí nessa segunda fase, o que aconteceu? Tropeço atrás de tropeço. O Foz Cataratas ainda tinha chance, então era um jogo que poderia complicar, mas as meninas do Rio Preto mostraram que são favoritas ao título, se classificaram para as semifinais. Elas disputaram... O Campeonato Brasileiro teve 4 edições, o Rio Preto disputou 3. Em todas que o Rio Preto disputou, ela chegou pelo menos às semifinais. Então, mais uma vez, pela terceira vez em 4 anos, o Rio Preto nas semifinais, o que prova que o time feminino dessa cidade aqui de Rio Preto, que Rio Preto é o polo do futebol feminino hoje no Brasil. Rio Preto é um polo de futebol feminino no Brasil e é muito favorito ao título. Não se dá essa importância, eu acho que falta a cidade viver isso, né? A cidade precisa incentivar mais essa moçada, essas meninas. São o orgulho da cidade. Elas terminaram como líderes do grupo com 13 pontos. É o maior título que uma equipe de Rio Preto conquistou. Sim. É exatamente esse título nacional conquistado pelas meninas aí do Rio Preto. E vamos lembrar, 2013, quando começou, chegou nas semifinais e ficou em quarto. 2014, não disputou, a CBF não convidou o Rio Preto para participar. O que fez a Doroteia em 2015, ano passado, ir lá no Conselho Técnico, lá na CBF, reivindicar sua vaga para disputar em 2015, disputou e foi campeão. Calou a boca da CBF. E esse ano, de novo, não tinha nem como deixá-lo de fora e de novo na semifinal. Se existe uma pessoa, uma dirigente abnegada em relação ao esporte de São José do Rio Preto, é essa tal de Doroteia. Doroteia de Souza, ela é o esteio, ela que formou tudo isso, idealizou, começou com Juventude, que teve a Marta no Juventude. Sim. A Marta passou por aqui. Passou por aqui e tal. Então, ela e o seu marido são Chicão, técnico. Os Até grandes uma vez eu idealizadores. conversei com o Chicão, na época que eu trabalhava na emissora, eu conversei com o Chicão, e ele revelou uma certa mágoa com a Marta. Porque ele falou, a Marta passou por aqui, mas ela não fala, ela não divulga. Ela não fala que começou em Rio Preto, é um mistério isso. Ninguém sabe por que a Marta se nega a falar que começou o seu trabalho profissional no Rio Preto. Ele se mostrou muito decepcionado com a Marta, com a esposa dele também, mas... Mas hoje é uma estrela, né? 5 bolas de ouro na nossa. Joga muito, Marta. Agora, a ingratidão, a falta de reconhecimento por alguém que já fez por você alguma coisa, é um fator muito negativo. Com certeza. Não desabona o que a Marta joga, não tira a qualidade técnica dela, absolutamente nada. De maneira nenhuma. Mas a ingratidão que ela pratica com uma equipe que ajudou a projetá-la para o mundo do futebol, para ser quem é hoje a Marta, renegar o passado, eu acho que não, de uma ingratidão assim, fora de base. Não concordo com isso. Tinha que descobrir o motivo, né? Deve ter algum. Mas ela nem fala. Se ela falasse o motivo. Nem cita. Todo mundo. Ela não gosta de falar porque aconteceu isso e isso com ela. Então, tudo bem. Agora, ao que consta, a Doroteia mesmo fala, o pessoal fala que nunca teve nada com a Marta, nunca aconteceu nada. Simplesmente ela resolveu falar que. Pelo contrário, a relação era muito boa. Não é que ela nega, ela não cita o nome de Rio Preto, não cita o nome do Juventude. Uma pena. Uma pena mesmo. E as meninas que... 3-0 ontem. 3-0. Gols da Moniquinha, Gabi e o terceiro gol foi uma pichotada. Foi muito engraçado, né? A Adriana cruzou rasteira, a zagueira chutou, tentou cortar a bola, foi pra cima e foi pra trás. A goleira Bárbara tentou pegar, tropeçou, caiu com bola em tudo, a bola entrou. Foi muito esquisito. E as meninas... lambança. Do jeito que você desenhou o lance aí, isso exatamente. E as meninas sabem que na próxima fase pegam o segundo colocado do grupo 6, que tem Flamengo e Corinthians. E tem o São José também, que pode ser um dos 3 ali, mas... São José é um time bom também. É um dos favoritos também, fez a final com o Rio Preto ano passado, decidiu em casa. O bom dessa edição aqui, que eu conversava com o Chicão ontem após o jogo no gramado, ele falou assim, que as chances do Rio Preto decidir em casa, o segundo jogo da final, do segundo jogo da final sem Rio Preto são grandes, porque o Rio Preto tem uma ótima campanha, e a campanha vai acumulando, então a chance do Rio Preto fazer um jogo aqui, o segundo jogo decisivo aqui em Rio Preto,
é muito grande. Então, coisa boa. Ano passado foi em São José, pode ser que desse ano seja em Rio Preto. Muito Aguardamos ansiosamente, né? Claro. E os nossos homens do Rio Preto? Tem alguma novidade para o fim de semana? A gente falou ontem da questão do goleiro, né? O Juliano, o laudo lá fala os exames que ele teve uma lesão na coxa, né? No músculo reto femoral da coxa direita. Ele vai ficar cerca de 21 dias parado e 3 semanas. É muito relativo o tempo de volta de jogadores, né? Pode ser que ele volte antes e dispute algum jogo, pode ser. Mas o exame prevê que ele fique fora no estaleiro 3 semanas. Então o Betão já praticamente não conta mais com ele. O Carlão voltou a treinar ontem com bola. Estava se recuperando também de uma lesão muscular. Ele teve uma lesão no nariz, sério, quebrou o nariz, mas depois ele teve uma lesão muscular e estava se recuperando. Voltou a treinar ontem com bola. Eu estava lá ontem no treino e eu vi ele treinando com bola, mas ainda não está apto para ser relacionado para jogar um jogo como vai jogar contra o Atibaia no sábado. Então, e o quarto goleiro, que é o jovem Caio, que nem inscrito tá ainda, estava com dengue. Então, pro Carlão não há esperança de jogar. Para esse jogo, não. Então, o único goleiro... esse seria o jogo-chave, hein? Precisava estar bom para esse jogo. Como diz o Marcos, outra experiência, né? O único goleiro apto é o André, vai ser o titular. Aí eu conversava com membros da diretoria, até o Betão também estava vasculhando o mercado, falou que tinha indicado 2 nomes. O pessoal da diretoria também, gerente de futebol, diretor de futebol, falou que conversou com goleiros, tinha até goleiro ali já para ver essa questão salarial. Só que questão do tempo, né? Amanhã é feriado, a federação não abre. É um problema. Tem a questão de taxa, tem que vir de outro estado, a burocracia atrapalha também. Além da taxa, né, que você tem que pagar para vir de outro estado, é uma taxa cara, então não compensava. Então o goleiro Caio com dengue, mesmo com dengue, vai ir no sacrifício, assim, vai ser relacionado no sacrifício para o jogo. Tomara que ele não jogue, né? Desculpa, Caio, mas tomara que você não jogue. E olha, já tive dengue 2 vezes, é duro, hein? É difícil, derruba o camarada. Você sabe quem tá com dengue também? O volante Helder do América. Eu estive lá hoje de manhã acompanhando o treino lá, preparação física dele, e o Helder está com suspeita de dengue também não deve jogar no final de semana, mas a América a gente fala daqui a pouco. O Rio Preto esta cidade, São José do Rio Preto, de dengue. Ela está empesteada. Dengue, H1N1, tudo quanto eu vou dizer uma coisa, não é só aqui, né? Caio com dengue. E no futebol feminino, umas 2 rodadas atrás, a Camila estava com dengue também, nem jogou. Então, e a dengue é um problema. Os atletas de Rio Preto pegando bastante dengue. Questão cultural, o pessoal, existe aí o papel do agente público em relação a campanhas contra a dengue, etc. Mas o pessoal não colabora. A população tem que se conscientizar mais. Não colabora. Só colabora quando pega. Quando pega a dengue, aí começa a se preocupar lá com latinha vazia, com água, essa coisa toda. Aí, quando um da família... Ontem mesmo, uma família toda estava com dengue e dentro da casa deles não tinha foco nenhum, mas no vizinho estava cheio de foco. O mosquito voa, né? O mosquito voa, ele não para ali. Como diz nossa Dilma, não é um mosquito, é a mosquita. Então, é isso aí. A mosquita. A mosquita. Bom, então isso aí é América. América. Nosso outro lado aí. Vocês que mandam. Vamos falar depois do América, né? Depois do intervalo? Vai. Bom, então vamos chamar um rápido intervalo e na volta aí sim, nós voltamos para falar do América. Até já. Não acabou não, hein? Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. A Urbis está licenciada numa produção industrial diferenciada, atuando na área educacional com móveis escolares. Disponibiliza também todo tipo de mobiliário corporativo e móveis personalizados. Urbis Soluções Urbanas, a marca da cidade. Avenida Miguel Dama, 1280. Fones 17 3215 2014 e 3215 7746. São José do Rio Preto. Vamos fome, quero lanche. Batata belga no molho, frango frito no balde. Olho de montão pra ficar mais gostosinho, quero lanche. Vamos fome, quero lanche. Vamos fome, quero lanche. Você já se surpreendeu hoje? Ainda não? É leve, clara e gostosa.
Franco Beer. Naturalmente gostosa. Muito gostosa. Estamos de volta agora sim para falar do nosso América. Que joga no final de semana, domingo, contra o José Bonifácio aqui, estreia em casa. Então, acertou a documentação do pessoal lá? Tá encaminhada. São 3 jogadores, o Netinho do Fernandópolis, o Carlos Henrique do ex-Olímpia, e o David Tizil, ex-Olímpia também. Tizil veio então? Veio. O Djalma não veio. Veio, foi embora, o Deto Pereira falar que ele ainda pode voltar. Enfim, o que a gente sabe é que esses 3 devem estar aptos para o final de semana, é a expectativa do Deto Pereira. Os documentos já foram encaminhados para a federação, basta ser regularizados para poder jogar. Como o Helder está com suspeita de dengue, provavelmente deve estar com dengue, não vai jogar. Ele é o volante, quem deve jogar é o Carlos Henrique, fazer a sua estreia. Mas outra, não está fora de ritmo, estava jogando. Já foi para jogar o Carlos Henrique, falei até com ele hoje. Fala pouco, né? Esses jogadores jovens falam muito pouco, né? É muito jovem. Repórter para entrevistar esses jogadores dessa idade, nós sofremos. Mas o Deto fala bastante. O Deto não fala tem bastante. vergonha? Tem a matéria aí? Não, a gente vai depois. Deto Pereira falou sobre o José Bonifácio, dificuldade de jogar contra o time da região aqui, e falou também sobre a questão do gramado. Eu tive lá, o gramado não está muito bom do Teixeirão, não. Seco, uma parte amarela, outra parte verde, uma parte alta, outra parte... É problema de irrigação, segundo ele, que deve ser arrumado até final de semana, mas está feio o gramado, viu? Realmente o gramado não está muito bom para jogar futebol, não. E os meninos treinam lá, então... Tem que dar uma arrumada, tem que dar uma arrumada. Imagina um jogo. O time está definido? Tá ainda pronto? Não. Se tiver as regularizações... Se os jogadores foram regularizados, o Carlos Henrique é o único que deve entrar como titular. Os outros devem ser relacionados, Netinho e David Tizil, mas devem também entrar, pelo menos no segundo tempo, acredito eu, porque são jogadores melhores assim dos que estão. São jogadores que devem ser titulares ao longo da temporada. Mas ele falou que depende do esquema tático que ele vai armar. O único que ele falou que joga, assim, que deve jogar é o Carlos Henrique por causa da questão da dengue. Mas o jogo é domingo às 10 horas. José Bonifácio. Campeonato Paulista da segunda divisão, chamada Série B, né? E o América está aí precisando de contar com o apoio da torcida. O torcedor do América, nos últimos tempos, tem sido decepcionado com o time. Não vai. Para quem viu foi o América, bem na estreia, deu um molezinho no final. Vamos dar um crédito para o América, né? Vamos ver se o time possa deslanchar, quem sabe com uma vitória já assume uma posição melhor. Não é tropeço. Pontuar fora e parece que é estreia. Agora vai ter que fazer o dever de casa aqui, né? Vamos fazer o dever de casa no Teixeirão. Deto Pereira foi para José Bonifácio assistir o jogo no domingo contra a Inter de Bebedouro. O José Bonifácio perdeu por 4-1. Então ele sabe bastante detalhes desse time, então deve armar o esquema. Mas perdeu porque a Inter de Bebedouro é a Inter de Bebedouro ou porque o José Bonifácio é ruim mesmo? A Inter de Bebedouro é superior. Ponto. Ele mesmo, o Deto Pereira mesmo falou, a gente não tem investimento como a Inter, a gente não tem investimento como o Grêmio Prudente, apontado como eles 2 principais times aí ao acesso. Mas o América vai disputar e vai montar um time competitivo para brigar e subir. Foi palavras do Deto. Ou seja, então o José Bonifácio perdeu porque a Inter é bem superior, né? Mas o José Bonifácio uma vez pode aprontar aqui, por que não? Porque não. Ano passado, o América estreou contra o Tanabi e empatou. Esse ano estreou contra o Tanabi e empatou. A segunda rodada foi contra o José Bonifácio aqui. Saiu, o América veio e ganhou por 2-1. Jogou mal. Jogou bem mal, mas ganhou. Acho que pela tradição, pelo nome... O América venceu a equipe do José Bonifácio. Até porque o José Bonifácio também não tem estrutura financeira nenhuma. O time lá é tocado à base do... Sabe, a base do Vasco da Gama, né? Da faixa lá, passa aí, dá um jeito e tal. Poucos abnegados, né? Aliás, o futebol está se tornando uma coisa assim, para profissional. Administrativamente, para pessoas que entendem, que saibam gerir um clube como uma empresa. Aqueles dirigentes amadores estão ficando para trás. E onde esses ainda existem, o que é que está acontecendo? São as equipes fracas e a tendência é desaparecer. É uma tendência natural do futebol. Olha, outro dia eu citei aqui, olha, tanto time, 15 de Jaú na Série B, tradicionalíssimo. O que revelou Jaú, revelou o América, jogador de São Paulo. O 15 de Piracicaba também já teve. Vou falar nisso e o França. Nunca mais Tava no Japão, mas ele já tá para encerrar a carreira. Tava jogando no Japão. Encerrando. França tá andando de bengala já.
Pô, era um grande jogador de São Paulo. Ele era um grande jogador. Fez carreira no São Paulo Sim. e principalmente no Japão. Ele é o ídolo lá no Japão. Então tem tanto... O Marília tá na A3. Marília, que já foi Atlético Clube na A3, o famoso MAC. O Paulista de Jundiaí, nós falamos outro dia aqui também, A3. Então, se não tiver aí... E outra, uma melhora na administração do futebol como um todo, isso eu falo em nível de CBF, em nível de Federação Paulista de Futebol, nós vamos estar com essas equipes falindo, ficando pelo meio do caminho e perdendo aí, consequentemente, o torcedor. A doutora Ângela Cristina, advogada, que você vê aqui, Poxa vida, foi bom você lembrar isso. Ela falou muito sobre essa dificuldade dos times pequenos, tanto administrativamente quanto financeiramente. Está acabando com os clubes. Tem uma notícia, não é nem minha, eu vou dar o crédito, aqui é do André Rizek, da Sport TV. Ele falou hoje que a informação que ele apurou, que a CBF estuda aumentar o calendário do Campeonato Brasileiro, aumentar o calendário, estender, começar de abril e sem jogos em datas FIFA. O que é bom, né? Porque os times não vão estar desfalcados nesses jogos. E jogos de Brasileirão só de final de semana, que eu também acho uma ótima ideia. Caso a CBF aprove a informação do André Rizek, eu acho uma ótima ideia tudo isso que ele passou. Então anteciparia para abril. Começaria em abril e iria até o final do ano. Os jogos de meio de semana seriam de estadual, de Libertadores, de Copa do Brasil, final de semana brasileiro e sem jogos em datas FIFA. Porque inicialmente está previsto para começar dia 14 de maio o brasileiro. Sempre começa. Falando em doutora Ângela Cristina, vê se eu não erro o nome dela, porque uma vez falei Alessandra, Ângela Cristina. Ela está em período de férias no Guarujá e ontem ela mandou um zap para o Marco Ferreira dizendo que o programa que ela participou foi muito positivo e que ela observou no YouTube mais de 100 visualizações no nosso programa. Maravilha! Então, crescendo cada vez mais. Claro, a participação dela foi muito boa enfim, ela está entusiasmadíssima com o programa, não perde um. E que fez questão de mandar essa felicitação para a gente aqui. E só para encerrar esse bloco, uma informação mais um time da nossa região, o Mirassol. O zagueiro Ferreira, que estava suspenso, foi julgado e foi suspenso, conseguiu o efeito suspensivo e joga contra o Batatais. Ele tinha pegado 4 jogos de gancho, ele já tinha cumprido 2, então ele ainda tem que cumprir 2 com esse... 4? O que ele fez? Cara, ele não sei se ele... na súmula ele fala que bateu no juiz, enfim, mas não aconteceu isso no jogo. Tem até depois aqui informação, mas ele conseguiu esse efeito suspensivo, ele ainda pode jogar esse jogo, mas ainda no segundo jogo contra o Batatais ainda depende do julgamento do juiz. Okay. Bom, então vamos para mais um rápido intervalo e na volta nós vamos voltar e vamos falar de Libertadores. Tem jogo hoje do Corinthians, amanhã tem São Paulo, voltamos já. A Urbis está licenciada numa produção industrial diferenciada, atuando na área educacional com móveis escolares. Disponibiliza também todo tipo de mobiliário corporativo e móveis personalizados. Urbis Soluções Urbanas, a marca da cidade. Avenida Miguel Dama, 1280. Fones 17 3215 2014 e 3215 7746. São José do Rio Preto. Vamos fome, quero Lux. Batata belga, olho, frango frito no balde. Olho de montão pra ficar mais gostosinho, quero Lux. Vamos fome, quero Lux. Vamos fome, quero Lux. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. Estamos de volta a falar um pouquinho então de Libertadores, que hoje tem Corinthians e Cobressal. Corinthians, já situação Cobressal definida. E vai até com o time reserva, né? Vai jogar com bastante reserva. Só o Cássio que joga. Esperando aí o Audax. Cobressal também já está eliminado, enfim. O jogo na Arena Corinthians. Vale alguma coisa pro Corinthians? Vale, porque ele não vai ser a melhor campanha da primeira fase. Porque tem a questão de primeira melhor campanha, você pode decidir os jogos em casa, enfim.
e pega os piores times nas oitavas de final, pega os piores segundos colocados. O meu time de melhor campanha, o Atlético Nacional, fez 16 pontos nessa primeira fase. O segundo é o Pumas, fez 15. Aí depois vem Atlético Mineiro, Toluca e o Corinthians tem 10. Se o Corinthians vence hoje, vai a 13 e empata com esses 3. Aí ele pode decidir alguns jogos em casa. Então vale alguma coisa pro Corinthians. Se ficar sempre entre os 4, 5 melhores. Quem é que pega na próxima fase? Pode, tem um simulador aqui, a gente vê. Pode ser o São Paulo. Olha! Pode ser o The Strongest. Já pensou? Pode ser um desses The dois Strongest. times. Pode ser. E o Grêmio ganhou ontem do jeito Toluca. que o Corinthians tem sorte, vai ser o The Strongest. Pronto. É isso, vai ser. Ou seja, do jeito que o São Paulo tem azar, né? Se bem que é o seguinte, o Corinthians tem sorte, o São Paulo tem azar. Enfrentar o The Strongest e o São Paulo é a mesma coisa. Os dois times se equivalem. Certo, Xaldão? Os dois times, São Paulo e The Strongest, se equivalem tecnicamente. Por falar nisso... Eu não sei como é que não deu um empate entre os dois. Por falar nisso, amanhã no feriadão. São Paulo e The Strongest lá. 3.600 metros de altitude, é isso que o São Paulo vai encarar. Ganso treinou no time reserva ontem, o Ganso treinou no time reserva, o Lugano não joga, o que é ótimo pro São Paulo, é um reforço. O Lugano não jogar é um reforço, não sei nem porque veio. Veio para ser líder, mas... Então seja auxiliar técnico, não seja jogador, não atrapalhe o time. E 3.600 metros acima do nível do mar. Eu fiz uma viagem no ano passado para Machu Picchu, no Peru. E fiquei lá, inclusive para Cusco, capital do Império Inca, lá e tal, Vale Sagrado. E eu, à noite, para ficar lá, durante o dia também, qualquer horário, é uma falta de ar, você não tem noção. Você anda, e outra, a cidade de Cusco, ela é só morro. Eles estão um tal de chá de coca, mas não resolve nada. Não resolve de nada. Entendeu? Dá uma falta de ar de andar. Você anda, você sente cansaço, o ar não vai. Tá? Agora, imagina aqueles caras correndo atrás da bola. O jogador corre 10 km. E para aqueles caras que estão lá, a adaptação tem que ser pelo menos uma semana. Lógico. Eu sofri uma barbaridade em Cusco, em Machu Picchu, por conta da altitude, andando. Mas imagina o cara que vai lá ter que correr 90 minutos. Mesmo o Strongest que está acostumado, ele tem que ter uma preparação especial. Ele já está acostumado. Mas a preparação dele, mesmo assim, é diferente. Tem que ser diferente. A bola dá um efeito... Ela viaja mais rápido. É muito mais rápido, mais leve. É uma coisa... A altitude é um problema sério. River Plate tem 8 pontos, está na primeira colocação do grupo do São Paulo. O São Paulo é o segundo com 8 e o The Strongest é o terceiro com 7. O empate classifica o São Paulo, mas o jogo é lá na Bolívia, vale lembrar. E com o The Strongest com técnico novo. Foi anunciado hoje um técnico novo e já estreia amanhã no comando do The Strongest. É o venezuelano César Farias, que foi demitido semana passada do Cerro Porteño porque perdeu do Cobressal. O saco de pancada do grupo do Corinthians, o Cerro Porteño perdeu para o Cobressal, o César Farias foi demitido e o The Strongest contratou isso. Soria, que era o técnico até sábado, foi demitido também. Sei o que pega o Santa Fé. César Farias foi contratado. Que estreia técnico é problema, hein? Problema. É um gás novo, né? Um ânimo. Um gás novo, o time se anima, os jogadores querem mostrar serviço. Cuidado, São Paulo. Os lances do primeiro jogo, o jogo lá no Pacaembu, foi 1-0 para o The Strongest. E o César, falando do César Farias, ele tem 43 anos, ele vem de trabalhos ruins, por exemplo, no Cerro Porteño. Mas ele fez um ótimo trabalho na seleção da Venezuela em 2011, quando colocou a Venezuela no quarto lugar da Copa América. Naquela ocasião, naquela edição de Copa América, a Venezuela foi a quarta colocada e o César Farias fez um belo trabalho com aquela seleção. Na época ele era chamado de Mourinho da Venezuela, enfim. Olha! Então hoje ele vai... Hoje não, amanhã ele vai treinar o The Strongest contra o São Paulo. Cuidado com as ideias de César Farias. Ele é o Mourinho da Venezuela ou era o Bausa do Cerro? Será que é isso? Nossa, por quê? O Bausa vem mal, é isso que você está querendo dizer? Sim, vem muito mal. Você está querendo dizer que ele vai cair se ele perder? Eu acho. Eu arrisco dizer que se perder... de olho na vaga. Faltava o São Paulo manter o cara que se perder para esse Eu acho que se perder... acabou. O cara toma 4-1 do Osasco, do Audax. Depois vai lá e pede pro Dom, vamos chamar Dom Stronger. Eu falo a gente prega aqui tanto que os técnicos têm que ficar, tem que ter tempo para trabalhar, vai demitir o cara só porque ele foi eliminado pro Osasco, Audax e pro The Strongest. Mas pediu desculpa, gente, não corre. Publicamente. Adolfo tá bravo. Acabando com o time dele aqui. Mas missão dura pro São Paulo. Complicada lá, bem Bom, feriado amanhã. Feriadinho. Tem um jogo de São Paulo só para... Só para ter alguma coisa para passar na TV. Né? Só para não ficar O Grêmio jogou ontem, venceu o Toluca, classificou também, tá na segunda colocação, classificou também.
E o Atlético Mineiro anunciou o Carlos Eduardo, não sei nem se vale falar, mas aquele Carlos Eduardo que estava no Flamengo, que não jogou nada, depois voltou para a Rússia, mas enfim, o Atlético Mineiro anunciou ele. É o que há. É um time forte. É um time Libertadores bombando aí. Meu Palmeiras já foi. Mas está preparando aí. É verdade. Outra informação. Você falou quanto tempo que o Santos não perde na Vila? Na Vila, assim, somando todos os campeonatos, eu ainda não descobri. Mas em campeonatos paulistas, não perde desde 2011. Desde 2011? Quando perdeu para o Palmeiras. Olha lá. O último é de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 5 anos. Tabus existem para serem quebrados. Já quebramos contra o São Paulo esse ano. Do Kleber Gladiador. Já quebramos contra o Corinthians do Pacaembu. Vamos ver se vai estar animadinho aqui depois do final de semana. Vamos ver se vai estar animadinho. Eu prometo, se der Palmeiras eu venho de verde, se der Santos eu venho de preto e branco. De verde não pode por causa do cromo aqui. Tá prometido. Se der Santos eu venho em sua homenagem de preto e branco. Ok, muito obrigado. Tá ok. Bom, então o Preto News de hoje... Prepare seu guarda-roupa lá, porque você vai vir de preto e branco aí. Vamos ver. Mas eu sou de palavras. Se ganhar, eu vou vir de preto e branco. Muito obrigado. Bom, e o Preto News então de hoje fica por aqui. Amanhã, feriado, mas na sexta estamos de volta ao vivo. Jonas, mais uma vez, obrigada. Obrigado. Bom feriado. Obrigado. Nossa, obrigado. Bom feriado. Para você que trabalhou, para todos nós aqui. E, então, voltamos ao vivo na sexta-feira. Até lá, um bom feriado a todos.